Olá pessoal, tudo bem? Então, essa é a segunda aula do primeiro módulo. Tá? Eu optei por dividir o módulo em duas aulas e cada aula em várias partes. Então, uma primeira aula eu dividi em três partes, como vocês podem acompanhar pelas postagens no Siga e também no WhatsApp ou mesmo no canal aqui no YouTube. É, vejam só, então a primeira aula ela trata sobre a passagem da mitologia para o Logos, né, a filosofia propriamente dita. A segunda aula, eu também vou fatiá-la em várias partes, né, é, trata sobre a filosofia grega antiga, né, sobre o nascimento mesmo da filosofia, né, e que impulsionou, de certa forma, toda a filosofia ocidental, né, na Idade Média, modernidade e continua influenciando até os dias de hoje, certo? Então, o tema dessa primeira parte, né, é a, é a filosofia sofística, tá bom? E o nascimento da relação entre a filosofia e a polis grega, mais propriamente com a democracia, tá bom? É, esse quadro aqui de abertura, né, é, na verdade, um afresco do Rafael Sanzio, né? É, pintor. Né? Essa obra foi executada entre 1510 e 1512. Né? Na verdade, não é um quadrinho, não, é um, uma, uma, é um afresco, né, de uma parede do Museu do Vaticano, né, se não me engano. Tá bom? No centro aqui, vocês veem Platão, aqui de vermelho, mais velho, né? E Aristóteles, né? Com o manto azul. O Platão apontando para cima, né? Para o mundo das ideias, e o Aristóteles fazendo assim com a mão. Né? Deixa eu ver se dá para aumentar a imagem aqui. Quem sabe fica mais fácil da gente ver, né? Não ficou boa a resolução, né? Mas vejam, né, o Aristóteles apontando para cima e aliás, Platão apontando para cima e o Aristóteles, né, fazendo um sinal para baixo, tá? Essa é uma pintura muito, né, muito relevante, muito conhecida, tá? E que demonstra dois grandes sistemas, os dois primeiros grandes sistemas da filosofia que nós vamos ver mais adiante, tá? Bem, mas vamos então para a, a influência da democracia, né, no nascimento da filosofia e a sofística, tá bom? A democracia ateniense e o debate em praça pública, né? É, todos vocês já devem, né, ter ouvido falar e tal, que a democracia surgiu na Grécia, né, na Grécia Antiga. Né? Vejam aqui, né, que principalmente entre os séculos 7 e 6, né, coincidentemente os mesmos séculos que são tomados como os séculos de origem da filosofia, né? Diversas reformas promovidas por Drácon, Solon, Clístenes foram criando uma nova forma de governar, né? Que se guiava basicamente pelo princípio da isonomia. Isso é, né, todos os cidadãos têm direito perante as leis. Né? Nascia assim, então, a democracia ateniense. É claro que é preciso ressaltar
que há várias diferenças entre as democracias atuais e a antiga, principalmente, né, a de que a democracia grega não era em nada perfeita, tá? Por quê? Né? Porque todos os cidadãos tinham direito, né? Uma isonomia de direitos, mas quem era reconhecido como cidadão? Apenas os homens, tá? Livres. Lembrem que a sociedade grega era uma sociedade escravista, né? Então, escravos, mulheres e jovens até 21 anos não participavam, né? E também os estrangeiros que viviam, né, na cidade, né? Enfim, né, era uma parcela um tanto quanto pequena da população, no final das contas, que decidia. Mesmo assim, né, há um avanço em relação aos sistemas anteriores, no que diz respeito à ideia de que a sociedade é construída ou é fruto de uma organização dos seus cidadãos, certo? E não do domínio da aristocracia ou de algum rei, enfim, né? Ou dos deuses. Né? A democracia praticada em Atenas, né? Praticada na Grécia Antiga, era uma democracia direta, né? Ou seja, aqueles, né, que eram considerados cidadãos tinham todos o direito de participar do debate público. Daí a necessidade de fortalecer o logos, ou seja, a capacidade de argumentar. Né? Lembrem da diferença entre o logos e o mito. Né? O mito, a narrativa, a capacidade de expor, enquanto que o logos é a capacidade de demonstrar, né? De comprovar e assim por diante. Né? Então, veja bem, se na democracia, né, as decisões são tomadas na base do diálogo, é óbvio que é necessário argumentar. E essa necessidade de argumentar fortalece, né, e favorece o surgimento da filosofia, porque favorece a necessidade de uma argumentação lógica. Passam a existir, então, nesse contexto, os sofistas, que são uma espécie de mestre da retórica, né? Eram, né, mestres na retórica. Os sofistas, né, há uma particularidade neles aqui que é interessante, e os sofistas não davam tanta importância assim, né, ao logos como exposição de uma verdade única, de uma verdade universal, de uma verdade que pudesse ou devesse ser aceita por todas. Mas havia um princípio de uma relativização muito grande da verdade na sofística, né? E um peso muito grande na retórica, na capacidade argumentativa como capacidade de convencer e não de demonstrar. Tá? Por isso que há um embate muito grande entre os sofistas e o Platão, por exemplo, o Sócrates, como vocês vão ver depois, né, na próxima aula. Tá? A oratória, a retórica, como eu disse para vocês, né, a capacidade de convencimento, então era muito importante para os sofistas. Né? Aqui há até uma provocação, né? Heróis ou vilões. Né? Mas antes, deixa eu destacar novamente que os sofistas eram, né, mestres na retórica, isso eu já disse, né? Mas favoreceram o surgimento de concepções relativistas, né? Ou seja, né, de que a verdade, né, como algo universal não é possível. Né? Então há pontos de vista apenas e assim por diante. Tá?
é algo que é polêmico ainda hoje, diga-se de passagem, né? É, a verdade, né, era dita como aletheia. Vejam aqui, né? Verdade em grego se diz aletheia, que significa manifestação daquilo que é, ou, ou não oculto. Né? Então, quer dizer, dizer a verdade sobre algo é dizer aquilo que esse algo é para além das aparências, aquilo que ele é em si mesmo, certo? Então, quando se diz que é, quando a gente diz que a ciência procura a verdade dos fatos, né? Ou que é, o jornalismo, por exemplo, né, procura apurar a verdade, é porque pressupõe-se que existe uma verdade, né, universal, né, enquanto algo que pode permanecer oculto, mas também pode ser trazido à tona desde que seja demonstrado. Daí, novamente, aquela ideia de que o logos é a demonstração da verdade, ou seja, a demonstração daquilo que permanecia oculto no discurso mítico, por exemplo, certo? É, mas para os sofistas, né, é, valia o pseudos, né? Que significa o falso ou aquilo que se esconde, aquilo que ilude. Né? Quando se fala em pseudo, né, quer dizer, se fala de algo que tenta parecer verdadeiro. Tá? Assim como as fake news. Né? Seriam, se a gente chamasse fake news de pseudonotícias, estaria correto, do ponto de vista filosófico. Por quê? Porque é algo que tem a aparência de verdade, mas é falso. Né? Então, por exemplo, se eu disser, olha, fulano é um pseudo-filósofo, né? Estou dizendo que ele tem a aparência, que ele tenta, né, fazer de conta que é filósofo, mas não é um filósofo realmente porque, sei lá, não trabalha com argumentos contundentes. Ou, né, um último exemplo, né, é um pseudo-estudante, aquele que faz de conta que estuda, mas não estuda. É o contrário, né, do estudante verdadeiro, né, que é aquele que realmente estuda, né, ou então mesmo do não estudante, né? Porque ele não tenta passar por estudante, certo? Então, o pseudo sempre trabalha com o encobrimento da verdade, sempre trabalha com essa, essa ideia de iludir, de passar a impressão de que é verdadeiro, mas não é. Por isso que a pseudo-filosofia foi atribuída aos sofistas, né? Que davam mais valor à retórica, né? À capacidade de convencer, do que a capacidade de demonstrar a verdade. Há alguns exemplos aqui de filósofos sofistas, tá? Né, aqui nós temos, né, o Protágoras e o Gorgias, mas eu não vou falar sobre eles, né? Fica para vocês, né, a leitura, tá? De algo sobre esses filósofos, certo? E então encerro aqui, né, essa aula, lembrando que a sofística, né, o sofismo, o sofista, lembra a ideia de que é possível usar da argumentação, é possível usar da linguagem, né, com o intuito de convencer e de ocultar a verdade ou tratar a verdade apenas como um ponto de vista ou simplesmente como uma opinião. Né? E esse é um tema polêmico, tá? Porque a filosofia ela sempre vai tentar demonstrar que é possível sim, né? Em várias, nem sempre, mas em várias matérias é possível sim chegar a uma verdade, né, é, universal, tá bom? Valeu, gente, e até a próxima.